Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de quarta-feira, o culto de adoração, de leitura da palavra, de busca da presença do nosso Deus. Oremos. Bendito o teu nome, Senhor, por estarmos na tua presença. Louvado seja o teu nome pela tua grandeza, soberania. E nós te pedimos que o Senhor esteja conosco neste culto, nos ajudando, nos abençoando, ó Pai, nos iluminando, nos mostrando o teu caminho e aceitando as nossas orações e agradecimentos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir inicialmente em Josué capítulo 3. Peço que você abra Josué capítulo 3. Nós vamos ler este texto da palavra, primeiramente de 1 a 10. Josué 3, de 1 a 10. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Até aí, irmãos, posteriormente iremos ler o restante desse capítulo. Vamos, meus irmãos, nesse momento de intercessão. O texto nos diz para atentarmos para a santificação, e o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo, no nosso meio. Confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Vamos interceder também pelas pessoas, enfermos, desempregados, todos aqueles que carecem de um socorro do Senhor. Oremos silenciosamente durante alguns instantes, entregue no altar do Senhor seu pedido, seu clamor e a sua intercessão nesse instante. Deus de poder, Deus de graça, Tu és santo e nós pecadores. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas transgressões cometidas diante de Ti contra a Tua santidade. Lava-nos e purifica-nos, ó Deus. Merecemos a Tua ira, Senhor, somos fracos. Lava-nos completamente nossos pensamentos, nossas ações. Purifica-nos, ó Pai. Deus de grandeza, ouça as nossas orações, clamores, súplicas. Temos enfermos, ó Pai, temos desempregados, pessoas que precisam de um livramento, ó Deus, de um socorro bem presente nas tribulações. Tu conheces, ó Pai. Tu sabes as dificuldades
das lutas de cada família, de cada irmão, de cada irmã, de cada um na sua realidade, Senhor, no seu cotidiano, na sua família, Senhor, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua lida. Abençoe, Senhor. Responda, Senhor. Dê a tua graça ao teu povo. Muda a sorte, Senhor, de cada um. Visita os nossos irmãos, visita as orações e as intercessões. Clamamos e te suplicamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na continuidade da leitura de Josué 3, estaremos concluindo este capítulo a partir do versículo 11. Diz-nos assim o texto: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ela é viva, verdadeira. Pedimos que o Senhor esteja nos alimentando nesta noite com as tuas verdades, santa palavra do Senhor, para as famílias, vidas, para os corações sedentos. Nós temos sede de ti, Senhor, e a tua palavra é a água viva para as nossas mentes, corações, para a nossa existência. Louvado seja o teu nome. Nos ajude, Senhor, com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos, te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a meditação neste texto da palavra do Senhor. O Rio Jordão assinalava a fronteira da terra prometida. A sua travessia traz a lembrança, todos nós nos lembramos, da travessia do Mar Vermelho. Moisés, à frente do povo, liderou, daquela vez, no Mar Vermelho, aquele povo, um grande livramento. Agora, irmão Josué estava numa situação semelhante, à frente do povo e diante agora do Rio Jordão. A situação e os personagens mudaram, mas o Deus de Israel não mudou. Era o mesmo Deus. Esta verdade, irmãos, é reforçada no versículo 7 do nosso texto. Como fui com Moisés, serei contigo. Assim disse o Senhor. Quantas dificuldades, irmãos, e quantas provações para aquele povo, quantas situações adversas. Que grande desafio para Josué agora, como Moisés anteriormente, e também para os israelitas nesse momento. Por que será que sempre tem que ser assim? Não é, irmãos? Por que será? Você deve estar enfrentando uma luta e de repente passou por outra recentemente. Por que será que tem que ser assim? Por que será que sempre estamos diante de situações desafiadoras? Mas vemos isso na história do povo.
de Israel. A vida do povo poderia ser mais fácil. A vida do povo de Deus poderia ser mais fácil. Mas não é. Passa o Mar Vermelho e adiante aparece o Rio Jordão. É assim que acontece. Acabamos de passar o Mar Vermelho como povo. De repente, lá vem o Rio Jordão. É isso que acontece comigo, é isso o que também acontece com você, com as nossas vidas, famílias, com o povo do Senhor. Não é diferente, é isso que acontece. Quem sabe você tenha passado recentemente o Mar Vermelho, uma grande dificuldade, uma grande luta, e você achou que iria respirar, mas foi por pouco tempo. Você achou que finalmente chegou o alívio, mas quando olhou adiante, eis ali o Rio Jordão. Eis o Rio Jordão. É assim, irmãos, é assim. Não é fácil. Poderia ser mais fácil, mas não é. Eu gostaria de meditar hoje com os meus irmãos sobre o seguinte tema: atitudes para se atravessar os desafios do Rio Jordão. Atitudes para se atravessar os desafios do Rio Jordão, ou do Rio Jordão com os seus desafios, a partir desse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Meus irmãos, podemos, a partir do texto, entender uma primeira atitude, que é colocar a arca na frente. Colocar a arca na frente. O versículo 6 nos diz: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. A primazia da arca, irmãos, relaciona o poder de Deus às suas promessas. Ele é o Deus de aliança. Você percebeu? O nome é Arca da Aliança. Ele é Deus de compromisso. Isso, aliança significa palavra. Aliança tem a ver com pacto, com um contrato. É isso. A Arca da Aliança significava a presença do próprio Deus. Deus, irmãos, é Deus de promessa. Deus é Deus forte. E Ele vai à frente, como prometeu e como promete. Versículo 11 nos diz: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Diante de vós. Está aí no versículo 11 que lemos. O próprio Senhor iria à frente do seu povo. Certamente, irmãos, haviam riquezas no meio daquele povo, mas não foram as riquezas que Josué colocou à frente. Não foram. Certamente também haviam pessoas influentes entre aquele povo, as pessoas influentes, pessoas importantes, mas não foram os influentes que Josué colocou à frente. Também podemos pensar e meditar que existiam os guerreiros entre o povo, os valentes, mas não foram os guerreiros, os valentes, que Josué colocou à frente. À frente, Josué colocou, por ordem do próprio Deus, a arca da aliança, a arca do Deus de toda a terra. É muito perspicaz e é muito edificante percebermos que o versículo 11, literalmente, ele significa assim: a arca da aliança, o Senhor de toda a terra. A arca diretamente ligada à pessoa do Senhor, a arca da aliança, ou seja, o Senhor de toda a terra. Qual o Rio Jordão que está diante de você hoje, atualmente? Qual é o Rio Jordão? O que você tem colocado, então, em primeiro lugar para atravessar esse Rio Jordão que se coloca à sua frente?
Será que você tem colocado as riquezas, suas próprias condições, pessoas influentes, quem sabe os guerreiros, os fortes, quem sabe títulos, nessa atitude errada de colocar tudo isso, você não atravessará o Jordão. Não atravessará. À frente da luta, quem tem de estar é a Arca da Aliança, é o Senhor da Arca, o Deus Todo-Poderoso. À frente da batalha, quem vai vencendo a força das águas é Deus. É Deus que vai vencendo a força das águas. Ele, esse Deus, que já vinha à frente durante toda a jornada do povo, durante toda a passagem ali, a caminhada pelo deserto, o Senhor já vinha, já estava à frente do povo, ele não deixaria de romper o rio, romper o Jordão agora, um grande desafio. Não, ele não deixaria de rasgar aquele rio, estando à frente do seu povo. O versículo 17, irmãos, nos informa algo impressionante. Ele nos diz que pararam firmes no meio do Jordão. Aqueles homens ali, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, está aí no versículo 17. Pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, irmãos, a arca transmitiu a poderosa mensagem da fidelidade do Senhor. Pararam firmes. A palavra do Senhor é firme, a promessa do Senhor é firme. E eles firmemente ali como sacerdotes, com a arca do Senhor, pararam ali, enquanto todo o povo passava. É promessa, é a arca da aliança é promessa, é o Deus que segura as águas, que corta as águas, para que o seu povo atravesse. É isso, meus irmãos. Por isso que a palavra do Senhor tem a ideia de firmeza, e aqueles homens com a arca pararam ali firmes, não de maneira fraca e insegura, mas de maneira firme, sólida. É isso que nos dá a segurança da aliança do Senhor, da arca da aliança, do Deus da aliança, do Deus do Senhor. Então, atitudes para se atravessar os desafios do Jordão. Primeiro aspecto, colocar a arca do Senhor na frente, que é o próprio Deus à frente. Mais uma segunda atitude, meus irmãos, é a santificação. Santificai-vos, santificai-vos. O versículo 5 nos diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pelos costumes da época, Josué estava pedindo para o povo se lavar, se purificar. Esse ato simbolizava então a santidade a ser buscada pelo povo, por aquele povo. Santidade, meus irmãos, é separação. Separação do pecado, dos desejos impuros, separação para um uso exclusivo de Deus, purificação da alma, purificação do corpo. Meus irmãos, a santificação é uma luta, nós sabemos disso. Santificação é uma guerra, irmãos, não é fácil. Como é difícil buscar esse crescimento diante do Senhor, na presença do Senhor, com a ajuda do Senhor. Deus demanda a nossa afeição a Ele acima de tudo. Deus quer essa nossa afeição, essa nossa entrega a Ele, acima de tudo e de todos. É um conflito diário, irmãos, e durará toda a nossa vida, esse processo de santificação. Não se iluda, nós não teremos trégua nesse combate contra o pecado, nossas inclinações, nossas fraquezas. Mas nós não vamos desistir, irmãos, da santificação pelo próprio Espírito que está em nós. Se desistirmos, iremos caindo e caindo num abismo profundo. Não fazemos ideia de onde somos capazes de chegar. Não, irmãos, entreguemos os pontos. Vamos lutar em santificação. Largue mão de sua vida espiritual e você perderá o controle. Eu tenho que refletir sobre isso também. Não podemos largar mão dessa luta, da nossa vida espiritual, desse esmero, meus irmãos. Nós precisamos atentar para isso.
Deus demanda também a nossa separação numa entrega total. Deus demanda isso. É por isso que Josué é enfático: santificai-vos, santificai-vos. E ele vai além. Ele informa que a santificação é meio de graça, de bênçãos. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã, rápido, de uma maneira abençoadora, libertadora, o Senhor é fiel. Ele não diz que o Senhor fará coisas irrisórias, coisas mesquinhas, coisas pequenas. Não, ele afirma que o Senhor fará maravilhas, irmãos. Essa palavra é significativa no texto, porque ela é a mesma palavra usada na conquista de Canaã de Êxodo. Êxodo no capítulo 34, quando Deus fala das maravilhas ali. Ela é a mesma palavra. Josué, então, estabelece uma condição ao povo, a santificação. A maravilha de amanhã depende da santificação de hoje. Depende da santificação de hoje. Está estabelecida aí uma condição. É claro que Deus faz muito mais do que merecemos, do que podemos dar em troca. Mas, meus irmãos, a santificação é importante. Ela tem sim, traz sim a alegria do coração do Senhor, de nós lutarmos para nos separarmos do pecado, do mundo, daquilo que o desagrada. É preciso se santificar hoje, para o Rio Jordão se abrir amanhã. Então, meus irmãos, atitudes para enfrentar o Rio Jordão e os seus desafios que aprendemos no texto. Santificai-vos, a santificação, que o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, esse texto é muito rico para as nossas vidas, palavra do Senhor aos nossos corações. Uma outra atitude que vemos, irmãos, para que possamos transpor, atravessar esse Rio Jordão com seus desafios, a partir desse texto, é: chegai-vos a Deus e ouvi as suas palavras. Isso está no texto. Versículo 9: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. É o que nos diz aí o texto lido, versículo 9. Era preciso então que o povo se aproximasse de Deus. Era necessário se achegar a Deus para ouvir as suas palavras. Esse, irmãos, é um dever do crente, é um dever fundamental do povo de Deus. É interessante o registro do final do versículo, do vosso Deus. É o que está aí no versículo 9. Do vosso Deus. Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Por que se chegar a Deus, se Deus já era o Deus de Israel? Sabe, irmãos, é que apesar de ser o Deus de Israel, Israel poderia estar longe, assim como nós. Nós nos orgulhamos de sermos filhos de Deus, mas devemos tomar cuidado. Mesmo como filhos, podemos estar longe dele. Nós nos lembramos daquela palavra do Senhor sobre o filho pródigo. Mesmo como filhos, nós podemos estar longe. Desta forma, não ouvimos as suas palavras. Estamos distantes, não estamos próximos e não estamos ouvindo as palavras do Senhor. Podemos estar próximos de outras coisas. Podemos estar próximos de outros deuses, outros atrativos, quem sabe, outras teorias, ideias, mas longe do Senhor. E assim, os nossos ouvidos estão ouvindo outras coisas, outras mensagens, e vamos nos acostumando a ouvir outras vozes. Outras vozes. Tiago nos diz, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Isso está em Tiago. Direcione os seus passos na direção de Deus. Que tipo de coisa tem te atraído? Que tipo de valor tem te atraído? Você está se achegando, se aproximando de quem, de quê? Nós precisamos pensar.
Será que você não está distante demais de Deus? Uma pergunta também para o meu coração. A verdade é que distante de Deus não se atravessa o Jordão. Não se atravessa o Jordão sem ouvir as suas palavras, e assim nós não saberemos o caminho, qual a trilha, porque estamos longe do Senhor e não ouvimos a sua voz. Josué sabia disso. E por isso ele fez esse apelo ao povo. Então, essa outra atitude para aquela travessia do Jordão está expressa aí. Chegai-vos a Deus. Ele diz: chegai-vos para cá e ouvi as suas palavras, as palavras do Senhor, vosso Deus, do nosso Deus. Vamos nos achegar ao Senhor. Vamos ouvir as suas palavras. Mas, meus irmãos, uma outra atitude para que possamos enfrentar os desafios do Jordão e passar o Jordão que se apresenta diante de nós nos nossos dias é esta atitude: parta da tenda e passe o Jordão. Parta da tenda e passe o Jordão. Está aí nos versículos 14 a 16. Eles ficaram alguns dias à margem do Jordão. Versículo 1 informa que eles pousaram ali antes de passar. Essa situação, irmãos, poderia gerar uma acomodação no povo. Para que lutar contra o poder das águas do Jordão? Para quê? Porque o Jordão, irmãos, nós vemos no versículo 15, ele transbordava sobre todas, está aí no versículo 15, Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Um grande desafio. Para que enfrentar o Jordão no período da sua maior força? Era por volta de maio, junho, segundo alguns estudiosos, esse período aí. Então não seria melhor permanecer nas tendas, conforme nos diz o versículo 14? Diante dos desafios, irmãos, o medo pode tomar conta do nosso coração e da nossa mente. E assim podemos nos acomodar com as situações. A timidez pode nos levar a permanecermos nas tendas. Mas o projeto de Deus para as nossas vidas é que passemos o Jordão. É importante frisarmos que mesmo em seu período de cheia, essa é uma informação vital, né? Estava ali o período de cheia. Então o texto nos mostra que foi uma travessia notável. Esse é o projeto de Deus para nós, mesmo que a situação seja naquele ápice, no ponto mais alto da dificuldade, como era o Jordão nesse período. O Senhor quer que possuamos a terra prometida e Ele quer que atravessamos o Jordão na sua maior potencialidade, na sua maior força e na graça do Senhor. Para isso é preciso, irmãos, que abandonemos as tendas. Abandonemos as tendas. Deixemos as tendas. Mas além da acomodação, essa tenda tem outro significado, né? Irmãos, ela pode significar também o pecado que nos acomoda, que nos prende, o pecado que nos retém, O pecado pode nos amarrar na limitação da tenda, e assim somos impedidos de crescer, de conquistar. Olhamos para o Jordão, olhamos para a terra próspera após ele, mas estamos retidos, amarrados, dominados pelo pecado, muitas vezes pela preguiça, pela falta de coragem, irmãos. No lugar da tenda, Deus quer nos dar um país. Deus quer nos dar uma nação. A promessa de Deus requer o ato humano. A promessa de Deus requer o ato humano. Tomar posse implica fé e obediência. O propósito de Deus para a sua vida não é morrer numa tenda, é que você tenha e possua Canaã. Portanto, tome uma atitude contra a acomodação, contra o pecado. Parta da tenda e passe o Jordão. Concluindo, meus irmãos, por que nossa caminhada tem que ser sempre difícil? Nós falamos. Por que será que tem que ser sempre assim? Mas a palavra do Senhor nos mostra que é projeto de Deus que passemos o Jordão e que conquistemos a terra. E atitudes para fazermos isso: colocar a arca na frente, a santificação, chegarmos a Deus e ouvir as suas palavras,
e partir da tenda e passar o Jordão. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.